Olá, pessoal. Olá. Alguém aí? Olá, boa noite. Boa noite. Estamos aqui com a transmissão ao vivo da nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar 11 dicas para iniciar o pós-graduação de pé direito. Vamos tentar transmitir o tempo todo. Nós estamos aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, com muita trovoada, e também tivemos 2 quedas de luz há pouco, então espero que eu consiga transmitir essa live, toda ela hoje, mas se nós não conseguirmos, caso caia essa live, nós faremos uma nova transmissão, então, no próximo domingo, para complementar o assunto que, caso tenha faltado aí nessa live. Alguém está aí me ouvindo? Alguém me ouvindo? Vamos testar o som. Como é que está o vídeo? Como é que está o áudio? Boa noite, pessoal. Agora são 20 horas e 32 minutos. Nós vamos aguardar um pouco o pessoal que está aí entrando nessa transmissão ao vivo do Me Orienta Academy. Eu sou Ivane de Vazan, eu sou a coach da Orienta Academy e hoje eu vou falar para vocês a respeito de dicas importantes para quem está iniciando aí o seu pós-graduação. Hoje mesmo estava conversando com minha filha, que acabou há pouco tempo o seu mestrado, e ela ainda me dizia, ela me ajudou a preparar aqui o conteúdo da live, né, verificar se estava tudo ok, disse ela, mãe, se eu soubesse de todas essas dicas antes de iniciar o meu mestrado, teria sido muito mais tranquilo para mim, eu teria me prevenido de muitas questões que me geraram muito estresse ao final. Isso teria sido de grande valia, assim, de grande importância para mim, de grande validade, saber dessas dicas antes de ter feito pós-graduação. Teria ajudado bastante. Alguém aí ao vivo? Vamos esperando mais um pouquinho, o pessoal que está entrando, chegando. Vamos testar o som. Digam aí para mim, quem estiver assistindo a live, coloque aí o seu nome. Coloque o seu nome aqui, de onde você é. Se apresente, para mim saber quem é que está aí ao vivo comigo. Me dê um ok, um joinha, se estiver tudo bem com o som, com a imagem. Vocês estão me enxergando bem, estão me ouvindo bem? Vamos testar aí o nosso equipamento de som e de vídeo. Olá, pessoal, boa noite. Então, vamos iniciar agora, então, as nossas dicas. Vamos começar pela primeira dica, então. Vou passar para vocês. A primeira dica é: pense sobre os seus motivos para estar fazendo um pós-graduação. Você já pensou sobre isso? Você já refletiu os motivos pelos quais você decidiu fazer um pós-graduação ou está pretendendo fazer um pós-graduação? Ter clareza sobre a sua motivação é muito importante. É muito importante para que você não se deixe abalar diante das dificuldades que vêm pela frente. A pesquisa é um lançar-se no desconhecido, na incerteza. E muitas vezes, mesmo aquelas pessoas que se consideram seguras, certas, né, do que pretendem fazer,
sentem as dificuldades da pesquisa num momento de insegurança, de incerteza. Tem uma fase da pesquisa em que parece que nós estamos no escuro e que não vamos encontrar a solução do problema que nos propomos a resolver. Porque toda pesquisa tem uma questão, um problema a ser resolvido, ou uma compreensão a respeito de um fenômeno. E pesquisar, diferente do que muitos que iniciam a pesquisa pensam, não é confirmar uma certeza. Muitas vezes nós até refutamos essa certeza. Então nós temos as nossas hipóteses sobre determinado assunto, sobre um determinado fenômeno, mas essas hipóteses, elas são apenas hipóteses. Elas podem ser confirmadas ou elas podem ser refutadas. E mesmo que a nossa pesquisa, ela confirme as nossas hipóteses, as certezas da pesquisa, elas são sempre provisórias. Então, é muito importante, eu tenho visto muitos estudantes sofrerem com a pós-graduação durante o processo. Né? E por que eles sofrem, né? Porque muitas vezes aquela pesquisa que eles tomaram decisão de fazer não está lhe dando prazer. Não está lhe dando prazer porque não está alinhada, né, com as suas motivações. Aquela pessoa, às vezes, está fazendo pós-graduação, ou porque não conseguiu emprego, ou porque a bolsa, né, de pesquisa é uma alternativa pela falta do emprego que ela não conseguiu após se formar, e aí resolve lançar-se num pós-graduação sem ainda ter muita clareza do que realmente ela quer investigar, do que quer pesquisar e por que está fazendo uma pesquisa. Se já é difícil para aqueles que têm, né, uma certeza da sua motivação, que sabem o que querem após a pesquisa, imagina para quem não tem ainda essa clareza. Então acaba que esse processo torna-se ainda mais doloroso e às vezes até uma perda de tempo, porque se a pessoa recebeu uma bolsa de estudos, né, entrou num pós-graduação, ela, se no meio do pós-graduação ela se dá conta que aquela pesquisa, ela não está apaixonada por ela, ou não era bem aquilo que ela queria pesquisar, bom, o que acontece? Ela não pode desistir, ela tem que ir até o final, né? Ou então ela vai correr o risco de perder a bolsa e talvez fechar a porta para conseguir, né, chegar na sua pesquisa em outro momento, né? Porque é bastante difícil conseguir uma vaga aí para uma pós-graduação. Então, vamos ver aqui se temos mais alguém aqui que chegou, que está aqui se você está me ouvindo, coloque aqui o seu nome, de onde você é, ok? Para que eu possa saber se o áudio está tudo bem com o áudio, se está transmitindo corretamente. Ok, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui a nossas dicas. Vamos à segunda dica. Alinhe a sua pesquisa ao seu objetivo maior. Por que isso é importante? Você precisa saber, né? Lembra-se daquele ditado, né, que diz assim, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve? Aquele diálogo, né, que nós vimos da Alice do País das Maravilhas com o gato, né, que ela chega e pergunta para ele assim, para onde vai esse caminho? E aí o gato diz para ela, mas para onde você deseja ir? E aí ela diz, não sei. Ele diz, então, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, não é mesmo? Então, quando você entra numa pesquisa, escreve um projeto de pesquisa e entra num processo de pesquisa, você tem que pensar antes por que você resolveu fazer aquela pesquisa. Qual o seu objetivo com aquela pesquisa? Então, se você tem clareza disso, é mais fácil você suportar as dificuldades que vêm pela frente na sua pesquisa. Então, é preciso, para isso, ter autoconhecimento. E como que a gente adquire autoconhecimento? Né? Se você não há autoconhecimento, o pesquisar pode tornar-se aquele processo muito mais doloroso do que se você souber onde você quer, o que você pretende com essa pesquisa. E como você pode ter este autoconhecimento? Bom, existem várias formas de você se autoconhecer. Você pode
contratar um psicólogo, mas também existe o coaching, o processo de coaching, ele utiliza de várias ferramentas para o autoconhecimento. Por exemplo, o assessment, né? Nós temos outras ferramentas de autoconhecimento, como a roda da vida, que são aplicadas no processo de coaching. Também tem uma ferramenta que é muito utilizada no Canvas Coaching, que é o Canvas Model U, onde você vai respondendo sobre suas habilidades, sobre suas competências, sobre os valores, né, que você, o que você acredita, suas crenças, os seus limites, o que você conhece, o que você não conhece. Ter autoconhecimento é super importante para que você consiga, né, ter clareza aí de alinhar a sua pesquisa com esse objetivo maior. Então, o que você pretende para a sua vida? Você já se fez essa pergunta? O que eu desejo ser no futuro? Como eu desejo contribuir com a sociedade, né, com as pessoas? O que eu pretendo ser na minha vida? Como eu desejo ser lembrada, né, o dia que eu ficar mais velha, bem velhinha, tiver me aposentado? Como é que eu gostaria de ser lembrada? Né? Então, essa é a segunda dica. E aí, pessoal, legal, nós temos aqui pessoal do Negócios Digitais na Prática, aqui acompanhando a nossa live. Boa noite, obrigada por estar aqui. Nós estamos também com a Aline. Aline, obrigada por estar aqui, Aline de Pelotas. Negócios Digitais na Prática de Santa Catarina, é isso, né? Então, mais alguém aqui, coloque o seu nome, diga de onde você é. Nós estamos, eu já passei duas dicas aqui para os estudantes de pós-graduação. Se você é estudante de pós-graduação ou pretende fazer uma pós-graduação, coloque aqui para mim qual é o seu curso, qual pós-graduação você faz, de onde você é, ok? Ok, então vamos dar continuidade aqui, só relembrando as dicas, né? Então, a primeira dica é pense sobre os motivos, os seus motivos para estar fazendo a pós-graduação, e a segunda dica é alinhe a sua pesquisa ao seu objetivo de vida, ao seu objetivo maior de vida, ok? Então, eu trago aqui um depoimento, peço licença a vocês para ler um depoimento aqui de uma doutoranda que eu fiz um processo de coaching com ela. Ela estava no final da pesquisa, muito estressada, não estava conseguindo escrever o artigo, porque na universidade onde ela estava fazendo pós-graduação, ela precisava escrever um artigo para uma revista científica, né, com uma pontuação alta no Qualis, e estar aprovada essa pesquisa para poder qualificar e também defender. E já estava com todos os prazos dela esgotados. E ela me procurou num processo de coaching, porque ela também teve problemas pessoais durante a pesquisa que impediam ela de ter a tranquilidade e o equilíbrio emocional necessário para terminar a pesquisa, e ela estava realmente entrando em síndrome aí de pânico, já pelo fato de não estar conseguindo se concentrar para estudar e também não estava conseguindo escrever. Estava com a famosa, foi pega pela síndrome do papel em branco, né? A gente pensa assim, poxa, mas uma pessoa que já está terminando é uma pessoa que está mais madura para a pesquisa. Então, o que a gente espera? Que essa pessoa, ela realmente tenha facilidade de escrever. E realmente, quando uma pessoa entra num processo seletivo de pós-graduação, é porque a pessoa tem capacidade de leitura, de escrita, ela faz uma prova escrita com vários candidatos, concorre a poucas vagas, então são 3, 4, 5 candidatos por vaga. Então, se a pessoa consegue passar pelo processo seletivo, é porque ela tem um bom projeto, ela tem que ter um projeto de pesquisa, tá, para o doutorado, ela precisa escrever, mostrar que tem inserção nos referenciais teóricos daquela linha de pesquisa que ela escolheu. Aí a gente pensa assim, como pode essa pessoa dizer que está com a síndrome do papel em branco, né? Não significa que a pessoa não sabe escrever. Existem muitas questões psicológicas que às vezes se atravessam durante o processo da pesquisa e que nós não temos controle sobre eles. Vejam então o depoimento dessa doutoranda. Quando a Ivone utilizou técnicas para verificar e visualizar o que me deixava travada,
incapaz, com medo, insegura e estática, eu tomei conhecimento das minhas crenças limitadoras. Ela não conhecia as crenças limitantes dela. E foi num processo de coaching que ela conseguiu, né, descobrir essas crenças limitantes. Insegurança em relação ao desconhecido foi uma das questões marcantes dessa experiência. Sempre achei que era uma pessoa decidida, determinada, mas eu percebi o quanto o desconhecido era apavorante. E ela ainda fala, fazer coaching significou sair da inércia. Quando eu iniciei as sessões, eu estava desanimada, sem perspectiva de alcançar os objetivos para a conclusão do doutorado. Mesmo acreditando que iria conseguir, não havia ação para efetivar as metas. As metas eram a prova de proficiência, as leituras, a síntese, a escrita de artigos. A cada semana, a sessão de coaching me impulsionava. Eu consegui perceber e aceitar que precisava de ajuda. Ou seja, eu precisava de ajuda para ter motivação para escrever. Então, esse é um depoimento de uma coach minha, né? E ela conseguiu fazer a prova de proficiência, conseguiu escrever o artigo e está qualificando, né? Então, é gratificante. O que houve com ela, né? Processos internos de insegurança, de falta de confiança, e também, às vezes, porque a pessoa entra numa pesquisa sem ter muita clareza se realmente... Não era o caso dessa menina, mas eu tenho visto muitos estudantes, né, mais de 30 anos orientando estudantes de pós-graduação, que eles entram num processo de pesquisa imaturos e não sabem muito o porquê estão fazendo a pós-graduação ou porquê estão fazendo aquela pesquisa naquela determinada linha de pesquisa e naquele determinado tema ou assunto. Então, vamos ver aqui se mais alguém entrou. Temos mais uma... Opa, Adriele! Adriele, boa noite. Me digam aí, me deem um ok se vocês estão ouvindo bem e se estão também me vendo, né, com qualidade, porque nós estivemos aqui em Pelotas com temporal, há pouquinho nós estávamos sem luz, né, então se cair a nossa live, e eu não consigo, vocês aguardem um instante para ver se eu retorno, mas se depois de 10 minutos eu não retornar, então a gente interrompe a live e continua no próximo domingo, no mesmo horário, ok? Não sei, está uma trovoada muito grande aqui em Pelotas, então eu não sei se eu vou conseguir ficar no ar e me sustentar no ar por mais tempo, por muito mais tempo, né? Adriele, boa noite. A Adriele foi minha aluna, né? Foi estudante aí da FURG, foi também minha orientanda de TCC. Obrigada por estar aqui conversando comigo. Lauro também está aqui comigo. A Alexandra Caetano, boa noite. Obrigada, Alexandra. Alexandra é minha mentora aí das negócios digitais na prática, que está me ajudando, né? Ela e o Dave estão me ajudando aqui nessa inserção com as tecnologias digitais, né? E também nessa questão mais de transmissão de cursos e de aulas ao vivo. E eu tenho muita gratidão a vocês, essa é a minha primeira live e foi realmente um grande estímulo do pessoal aí da Negócios Digitais na Prática, né? Para alinhar aí os conteúdos e também me orientar na questão de conteúdos digitais e marketing digital. Muito obrigada. Boa noite a todos vocês. Então, nós já falamos as duas dicas e vamos falar agora da terceira dica. Conecte a sua pesquisa com o que você já vem fazendo. O que eu tenho percebido com os estudantes de pós-graduação? Muitos estudantes terminam a graduação, fazem o trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso, na verdade, é a primeira iniciação que o nosso estudante tem, iniciação à pesquisa. Então, ele faz o seu projeto, às vezes é muito rápido, sofre um pouco, termina o seu TCC, né? E faz um determinado assunto. Normalmente, nesse período, quando ele escolhe um assunto para o trabalho de conclusão de curso, aquele estudante não tem muita certeza se ele vai continuar ou não investigando naquela temática que ele escolheu para o seu TCC. Aí ele resolve fazer uma especialização, entra num pós-graduação, lato sensu, né?
e começa com a especialização. Poucos passam pela especialização, alguns já têm a oportunidade de saírem direto para a graduação e fazerem um mestrado. Então, aqueles que chegam ao mestrado sem fazer um pós-graduação lato sensu antes, esses têm uma maior dificuldade de entender que a pesquisa realmente é um lançar-se num terreno pantanoso de insegurança, né? Nós não temos certezas, nós temos muitas dúvidas, né? E as nossas certezas, nós caminhamos aí num terreno pantanoso de dúvidas e de incertezas, e é preciso saber lidar com isso. Então, às vezes, esse estudante, ele não tem muita clareza de qual temática ele vai investigar, qual linha de pesquisa, então, que também está ligada às motivações de ele escolher essa pesquisa. Então, é importante conectar a sua pesquisa com o que você já vem fazendo. Então, o que você faz atualmente? Você vai ter mais maturidade para poder investigar se você conhece o contexto onde você vai realizar a sua pesquisa. Quais as experiências ou vivências que você já teve? São questões que vão ajudar você na escolha dessa pesquisa. Quais estudos você já vem realizando? Que leituras você já tem, né? O que você conhece, que teóricos, né? Que conceitos você já conhece? Há algum local onde você já trabalhou, ou você trabalha, que poderia servir de contexto para a sua pesquisa? Então, são questionamentos que podem lhe ajudar a encontrar o foco da sua pesquisa. É aconselhável realizar a pesquisa num contexto já conhecido. Agora, se você descobrir que esse contexto atual em que você está envolvida não está alinhado àquilo que você deseja para o seu futuro, bom, aí você tem que ver o que você quer como objetivo maior de sua vida, então aí caberia fazer uma pesquisa num outro contexto. Quarto item, então, quarta dica, inicie a pesquisa de imediato. O que acontece com os estudantes de pós-graduação? Principalmente quem entra no mestrado ou numa especialização, mas o mestrado é mais grave ainda, às vezes, a situação. A especialização e o mestrado, elas são muito rápidas. Especialização normalmente dura 1 ano, o mestrado 2 anos. Aí o estudante entra no mestrado, principalmente se ele ganha bolsa de financiamento de bolsa de estudos, como CAPES, CNPq ou qualquer outro órgão financiador, ele tem prazos estipulados a serem cumpridos. Então, ele tem prazo para qualificar, se dependendo do programa de pesquisa da universidade, às vezes exige uma qualificação, mesmo no mestrado, outras não. Então, o que acontece? O estudante se matricula no pós-graduação e ele começa a cursar os créditos. E ele esquece de dar continuidade à pesquisa. Se preocupa tanto com as disciplinas, com o cumprimento das tarefas de cada uma das disciplinas no primeiro ano do seu curso de pós-graduação, e esquece de ir a campo realizar a sua pesquisa. E deixa para começar a pesquisa depois de 1 ano do seu mestrado. E fazer uma pesquisa em 1 ano apenas é muito rápido. E aí é que mora o perigo, porque o estudante perdeu já 1 ano. E ele não se deu conta que nesse ano ele já poderia, mesmo que ele não fosse a campo, ele já poderia estar fazendo as suas leituras, fazendo os seus fichamentos das suas leituras, e já pode, inclusive, fazer algumas entrevistas, dependendo da metodologia que ele vai utilizar, ir a campo, fazer observações, coletar dados, informações que se alinhem àquela questão de pesquisa que ele se propôs a realizar. É muito importante. Opa, temos mais alguém aqui. Boa noite, Christian. Christian de Vazan, meu primo, me ouvindo, que bom. Que legal, boa noite. Sejam bem-vindos. Está me ouvindo bem, Christian? Dá um joinha aí se você está me ouvindo bem. Boa noite, Christian. Obrigada por estar aqui prestigiando a minha primeira live. Depois vocês vão fazer aí uma avaliação, me dizerem aí como é que foi, tá? Estou aqui quebrando o gelo com as câmeras.
Mas muito legal ter vocês aqui comigo, me incentivando, e estou gostando bastante de contar com vocês. Então, eu já falei em 4 dicas, né? Então, rapidamente passando aqui para o Christian, que chegou há pouco, a primeira dica é: pense sobre os motivos que estão levando você a decidir, ou que levaram você a decidir a fazer uma pós-graduação. O que você quer com essa pós-graduação? Essa pesquisa que você pretende realizar está alinhada ao seu objetivo maior de vida? Não vale a pena passar pelo estresse de uma pesquisa, né, motivado por outras questões, como porque eu não tenho o que fazer, ou porque estou desempregado, ou porque eu vou ganhar uma bolsa. É um processo bastante estressante para quem sabe onde quer chegar, imagina para quem ainda não tem uma motivação muito intrínseca, interna, bastante interna, né, de realizar. Assim, a pesquisa tem que ser algo que a gente seja apaixonado por aquele assunto, para valer a pena todo esse esforço. O terceiro item, né, a terceira dica é: conecte a sua pesquisa com o que você já vem fazendo. Né? O que essa pesquisa vai trazer de conhecimentos, de potencial para aquilo que você já faz hoje, né? Você pretende seguir, né, nessa linha de pesquisa? Você quer ser professor universitário? Porque geralmente quem entra numa pós-graduação, em geral, pleiteia seguir a carreira acadêmica, ou faz uma pós-graduação porque o trabalho em que ele está inserido é um trabalho em que, se ele tiver uma pós-graduação, ele vai ser mais valorizado, vai trazer mais, não só valorizado financeiramente, mas também na posição que ele ocupa, vai trazer conhecimento e também valorização profissional. Então, vale a pena fazer uma pós-graduação nesse sentido, né? Então, é importante que você conecte a sua pesquisa ao que você está realizando e fazendo. Né? Uma exceção a isso é quando realmente você está fazendo algo que não está alinhado assim com o teu sonho de vida maior. Né? Já falei, então, sobre o processo de coaching, que pode ajudar a pessoa a se autoconhecer e saber realmente o que ele pretende, né? O que ele tem como sonho de vida, o que ele pretende para o futuro. E a quarta dica, que a gente acabou de ver agora, é iniciar a pesquisa de imediato. Organize o seu tempo desde o início, né, para dar conta de cursar as disciplinas e também de iniciar a pesquisa. A quinta dica é: organize o seu tempo. Então, trabalhe todos os dias para desenvolver a sua pesquisa. Não fique só preocupado com as disciplinas que você está cursando. Equilibre as atividades pessoais com as familiares e sociais, e também as acadêmicas. Isso é muito importante. Às vezes o estudante inicia uma pós-graduação, ele se enterra de cabeça nos estudos e ele esquece o mundo lá fora. Ele esquece de fazer uma atividade física, ele esquece de ter uma atividade de lazer. Não adianta você forçar a sua mente a ponto de criar um estresse mental, porque o descanso e a atividade física, eles aumentam o nível de dopamina do cérebro e ajudam na atividade racional. Então, é preciso ter equilíbrio em vários setores da vida da gente. Tem uma ferramenta de coaching que ajuda muito a gente a identificar se a gente está alinhado ou não, está equilibrado, né? Está com uma atividade ecologicamente equilibrada na nossa vida, que é a roda da vida, que a gente usa muito em processo de coaching. Como é que você está? Está estudando, mas você vai para uma academia, você caminha, você faz exercícios? Também não é recomendado que você fique mais de 1 hora em cima dos livros, escrevendo um artigo, ou estudando, fazendo síntese, lendo. A cada 1 hora de estudos, faça 20 minutos de intervalo, faça um alongamento, vá fazer uma atividade que não seja uma atividade intelectual de concentração mental. Aproveite para dar uma caminhada na volta da quadra, para fazer um alongamento, para respirar, né? Ou para colocar uma roupa na máquina de lavar roupa, ou para recolher uma roupa. Né? Faça alguma coisa que não esteja relacionada à racionalidade. Isso vai ajudar você, né, a ter um equilíbrio emocional, e isso vai potencializar as atividades racionais também.
Não permaneça, então, mais de 1 hora estudando. A cada 1 hora, 20 minutos de descanso, ok? Lembre-se disso, essa é a nossa 5ª dica. Vocês têm alguma pergunta aí, pessoal? Eu estou aqui falando. Coloquem aí se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Opa, Dilson Rocha. Olá, Dilson. Obrigada, Dilson. Legal você estar aqui me assistindo. Se vocês têm alguma dúvida, vocês escrevam aqui no chat, alguma necessidade também de algum conteúdo, né? Para que a gente possa também preparar outras lives aí. Adilson Rocha, né? Você está fazendo pós-graduação? De onde você é? Me diga. Está fazendo mestrado, doutorado ou pretende entrar num pós-graduação? Digam aí para mim, né? De onde vocês são? Ok? Pessoal que está chegando aí na nossa live. Então, nós já estamos aqui na 5ª dica, né? Acabamos de ver a dica Organize o seu tempo. Então, agora vamos para a 6ª dica. Só um momentinho aqui. Antes de nós entrarmos na 6ª dica, eu quero trazer um depoimento aqui de uma coach minha, doutoranda também, né, em que ela traz a respeito do que foi o processo de coaching para ela no momento difícil da vida dela, em que ela estava realmente muito estressada fazendo o doutorado dela. A proposta da coaching em relação a programar o dia seguinte, isso em relação à programação do tempo ela está falando. A proposta da coaching em relação a programar o dia seguinte, exercício de meditação, visualização do alcance dos meus objetivos, visualizar as consequências no não cumprimento das minhas metas, possibilitaram avanços significativos. No início foi desafiador programar o dia seguinte, a semana e o mês, mas agora percebo o quanto foi relevante para a minha vida. Atualmente, utilizo sempre a agenda no meu celular. Assim, eu consigo organizar melhor as atividades e cumpro com os compromissos, organizo o meu tempo. Então, vejam, era uma pessoa que estava perdida no início com a questão do tempo. Ela se deixava distrair por atividades que não eram atividades relevantes e importantes para ela. Por exemplo, e essa é uma recomendação que eu dou para todos vocês. Se vocês forem escrever um artigo, ou forem escrever a sua dissertação, a sua tese, ou forem ler um livro, desligue o celular. Coloque o celular bem longe. Porque a cada toque do celular, a cada plim do celular, ou a cada vez que brilha a luz do celular, anunciando que entrou uma mensagem no WhatsApp ou no Messenger, a mente se distrai, o simples olhar para o telefone para ver que mensagem surgiu, a mente se distrai, se desconcentra daquilo que ela estava fazendo, daquilo que ela estava lendo, e você perde o fio da meada. E sabe quando você vem num engarrafamento de trânsito, que você anda alguns metros e breca o carro, e depois reinicia a caminhada e breca de novo. Quando você pega um engarrafamento, o esforço para o motor do carro, o gasto de combustível que você tem, quando você pega um engarrafamento e você tem que ir devagarinho, a cada vez reiniciando a marcha para recomeçar, assim é com o nosso cérebro. A cada distração sua, o seu cérebro precisa de muito mais energia para voltar à concentração do início, retomar aquilo que você estava concentrado, e muitas vezes você perdeu o fio da meada da ideia e não consegue mais retomar, e custa muito tempo para retomar a concentração naquilo que você estava fazendo. Então, desligue o Facebook, desligue o Messenger, desligue o telefone celular e se concentre. Avise as pessoas, eu estou de tal a tal hora, eu não recebo ninguém, não atendo o celular. Eu tenho atividade. Depois de 1 hora, você pode ir lá olhar o seu celular, ver se alguém chamou, se tem alguma coisa de urgência. Entende? Então, essa é uma dica para você usar bem o seu tempo. Tá? A 6ª dica, utilize fontes fidedignas para referenciar a sua pesquisa. Isso acontece muito para
quem está fazendo TCC, iniciando a iniciação científica, que às vezes pega muito texto da internet, sem saber se aqueles textos, aquelas que foram escritos, realmente eles são de fontes fidedignas, né? Se passaram pelo crivo da academia científica, se realmente é resultado de uma pesquisa que tem credibilidade. Então, vários estudantes já tiveram, inclusive, problemas sérios com trabalhos reprovados devido a fontes que não são confiáveis. Também tomar cuidado, né, de tomar, se é um trabalho científico, de buscar essas referências em repositórios científicos, de universidades, né, e repositórios realmente científicos. Tomar muito cuidado com o plágio, né? Tem havido muito plágio nos trabalhos e tem muitos estudantes que têm sido reprovados em função dos plágios. Tá? E tem estudantes que tiveram, inclusive, que refazer quase todo o trabalho em função de o trabalho estar cheio de plágios. Então, plágio é crime. Se você vai copiar a ideia de um autor, sempre lembre-se de referenciar, não tem problema de usar a ideia de um autor, mas referencie a fonte, coloque lá o ano da obra, o nome do autor, a página da onde você tirou aquela citação. Procure se envolver com referenciais que você já tenha algum conhecimento. Às vezes os estudantes vão fazer uma pesquisa e utilizam referenciais que nem conversam entre si, né? Sem problematizar também o que um diz e outro diz, de linhas completamente contraditórias. Não tem problema de usar um autor que se contrapõe à ideia do outro. Mas quando você fizer isso, você tem que colocar a sua autoria, você tem que discutir com os dois autores e dizer para o leitor, né, ou se posicionar na pesquisa dizendo, né, o que você, como pesquisador, pensa. Como você pensa? Qual é o argumento que você defende? Quando você traz autores que são de linhas e de ideias que se contrapõem. Okay? Então, investigue os teóricos mais citados nas pesquisas da área. É importante você saber o que já foi escrito na área que você está investigando, tá? Ou em relação ao assunto que você escolheu para a pesquisa. Essa é a nossa sexta dica. Nós já temos aqui a Cláudia Sheridan. Oi, Cláudia. Muito obrigada, Cláudia, por estar aqui. Então, aqui o Adilson Rocha, ele disse que ele é alagoano de Maceió, é doutorando do pós-graduação de educação. Oba, que beleza, Adilson. Eu também sou da área educacional. Eu fiz matemática na graduação, mas eu me dediquei há mais de 30 anos na minha atuação como professora universitária, à área de educação, trabalhando com educação de ciências, educação ambiental. Muito bom saber que você está aqui. Cláudia Sheridan também. Oi, Cláudia, diga daí para nós, você está fazendo pós-graduação, é mestranda, é doutoranda, de onde você é, ok? Também temos aqui o Bruno Andrade, que é da Universidade de Pernambuco. Faz mestrado, tem muita dificuldade de concentração. Alguma dica? Sim, sim, Bruno. A dica para se concentrar é você faz meditação. É muito importante a prática de meditação para ajudar a pessoa na concentração. Tá? Se você não faz, procure aí, deve haver alguém, ou se você... Eu, nos meus processos de coaching, eu ensino como faz meditação, né? Mas tem várias pessoas que trabalham com técnicas de meditação, né? E que ensinam a yoga, por exemplo, né? Você pode fazer yoga, que também ensina a se concentrar. E outra questão é, não fique mais do que 1 hora lendo, né? Não fique mais do que 1 hora estudando. A cada 1 hora você dá uma arejada na sua mente, faça exercício físico. A atividade física ajuda bastante no poder de concentração, tá? Que é uma das dicas que eu já trouxe aí, ok? O Lauro aqui, ele é doutorando em ciência política na URGS. Oi, Lauro. Olha... A Jaqueline Turo. Oi, Jaqueline. Foi minha aluna também e orientanda de TCC. Que legal ver você aqui, Jaqueline. Obrigada a vocês. Vamos, então, dar continuidade aqui. Para quem chegou depois, né, na nossa live, eu vou repetir um pouco
as dicas aí, tá? Então, vamos lá. A minha primeira dica foi: pense sobre os motivos para você fazer pós-graduação ou estar fazendo a pós-graduação. Você precisa ter clareza dos seus objetivos, né? Porque realmente o processo de pesquisa ele tem um determinado momento no processo da escrita que a gente trava na escrita, e não é porque a gente não tem capacidade de escrever. Inclusive, eu coloquei, né, eu escrevi um e-book aí que está lá no meu site, né? Um e-book que como você pode usar algumas técnicas, a técnica de gamificação eu utilizei, que eu construí como construir um puzzle com a própria escrita do seu artigo, do seu capítulo, da sua dissertação, da sua tese de doutorado, do mestrado, do doutorado, né? Como que você pode organizar a sua escrita brincando com o texto como se fosse um puzzle, né? Se você quiser baixar, depois eu coloco aí o link, mas lá na minha página, né, no meu site, meorientaacademy.com.br, lá você também pode baixar esse e-book, tá? Então, é importante, assim, que você compreenda que esse processo da síndrome do papel em branco, ele é normal na pesquisa. Muitos estudantes passam por essa síndrome e precisam de ajuda na motivação, né? Tenho pego muito coach aí que me procura para ajudar, porque se auto-sabota, né? Não consegue avançar na pesquisa, e não é porque não sabe escrever sim, escreve bem, mas é natural que a gente passe por esse processo e que sofra quando a gente não se antena para essas dicas que eu estou trazendo aqui para vocês. Alinhe a sua pesquisa ao seu objetivo maior, né? Alinhar a sua pesquisa ao seu objetivo maior é importante. E para você saber qual é o seu objetivo maior, objetivo de vida, qual é o seu sonho, o que você quer para a sua vida, por que você está pesquisando sobre aquele assunto, esse assunto realmente é importante para você, você é apaixonado por ele. Então, se você tem um autoconhecimento e você sabe onde você quer chegar, é mais fácil você enfrentar essas dificuldades do processo de pesquisa, essa incerteza, essa angústia da incerteza, da dúvida que a gente passa, todos nós passamos na pesquisa. Tá? Aqui eu trago alguns depoimentos, eu vou deixar depois para vocês. Coloque aí, se vocês querem receber por escrito, né, em PDF, o conteúdo dessa live, com tudo na íntegra, inclusive com os depoimentos de coaches que eu orientei, coloque aqui nos comentários o seu endereço de e-mail, que eu vou enviar para vocês. Amanhã eu estarei enviando para vocês, aqueles que colocarem o seu endereço de e-mail, eu estarei enviando, então, este assunto, todo ele em PDF para vocês poderem consultar e ter aí, para vocês estarem sempre lembrando da importância dessas dicas, ok? Façam isso aí, então, para mim poder enviar para vocês depois esse assunto da live. A terceira dica é: conecte a sua pesquisa com o que você já vem fazendo. É muito mais fácil a gente fazer a pesquisa num contexto em que a gente já conhece, né, em que a gente tem interesse, um contexto onde a gente vai continuar trabalhando, porque aquela pesquisa vai fazer sentido, porque vai estar alinhado com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente vai continuar fazendo profissionalmente. A não ser que você não esteja satisfeito com o que você faz, que você não esteja gostando, não esteja feliz no contexto em que você está, você pretende sair desse contexto e ir para uma outra área, bom, então, aí você pode escolher, né, uma outra área de pesquisa, mas é importante que você tenha alguma leitura, algum conhecimento prévio para você se lançar nessa pesquisa. É muito mais difícil quando você se lança numa área que você desconhece. Eu tive um coach que me procurou, que ele fez a seleção para o mestrado, e ele não tinha muita clareza do que ele queria investigar. E ele acabou fazendo um projeto não muito claro, mas ele acabou entrando no mestrado e pegou uma orientadora da área de estatística. E ele simplesmente não gosta de estatística. Por que isso aconteceu? Porque ele não tinha muita clareza ainda do que ele queria e o projeto dele não ficou bem alinhado àquilo que realmente ele desejava. Era um projeto muito aberto que acabava se encaixando com qualquer orientador.
Então, conhecer as linhas de pesquisa, entrar nas universidades, verificar o que cada professor pesquisa, o que eles escrevem, quais são os autores que eles estão envolvidos, é importante para você escrever o seu projeto de pesquisa alinhado com aquela linha e aquele orientador que você gostaria que fosse seu orientador. Se você fizer isso, você já está eliminando uma série de problemas futuros aí. Porque você vai estar conectando a sua pesquisa, né, com algo que é de seu interesse. E você não vai, assim, qualquer caminho serve, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, você acaba caindo para ser orientada por um orientador que não era bem aquilo que você queria. E aí é muito mais difícil o processo, para você se manter motivado nesse processo. A quarta dica é inicie a pesquisa de imediato. Não fique perdendo tempo somente dedicado às disciplinas. Não que se dedicar às disciplinas seja perder tempo. Não, eu estou dizendo se dedique às disciplinas, né, que você está fazendo, está cursando, mas não esqueça de dar continuidade à sua pesquisa, de iniciar de imediato a sua pesquisa. Vá a campo, escolha a metodologia que você vai utilizar. Se você precisa entrevistar, se for entrevistas, questionários, se for observação a campo, entre logo em ação na sua pesquisa, para que você não fique depois, no final, com a corda no pescoço, correndo contra o tempo, né, e se estressando aí. Eu tenho pego muitos estudantes estressados porque começaram a pensar na sua pesquisa depois de 1 ano de fazer o mestrado. Aí é bastante complicado, porque aí você tem que... você não vai ter mais aquele tempo que você teria de fazer um pós-graduação com equilíbrio emocional, né? Tendo tempo para a sua família, tendo tempo para fazer exercícios físicos, cuidando da sua saúde. Porque você já perdeu 1 ano e você está com a corda do pescoço porque você tem que qualificar e já tem que defender. Então, fazer a coleta de dados, né, ir a campo, fazer a pesquisa, ler os referenciais teóricos, escrever, reescrever, leva tempo. Então, um conselho, entre no pós-graduação de pé direito e já comece imediatamente a ir a campo e coletar os seus dados da pesquisa ou fazer as suas observações. Ok? Essa é uma dica bastante importante. Organizar o seu tempo para lazer, faça, né, um planejamento de longo, médio e curto prazo. Logo eu vou estar falando numa próxima dica como que você pode fazer isso, tá? A próxima dica é utilize fontes fidedignas para referenciar a pesquisa, cuidado com o plágio, né? Use repositórios científicos, não fique só copiando coisas que você vê na internet que você nem sabe quem escreveu, de onde veio, né? Se realmente aquilo é um assunto, um conteúdo que foi realmente comprovado, se é só uma opinião de alguém, ok? E a 7ª dica, então, elabore os objetivos da sua pesquisa. Normalmente, tem muitas universidades que pedem o projeto de pesquisa já elaborado. Se você já elaborou o seu projeto de pesquisa, então você já tem os seus objetivos, né? Estabelecer os objetivos da pesquisa é o primeiro passo para nortear as escolhas das fontes. Então, se você não tem um objetivo claro, não tem uma questão de pesquisa, como que você vai escolher as fontes para você realmente poder escolher a bibliografia correta, né, as referências corretas que vão lhe ajudar no diálogo para você conseguir compreender aquele campo que você está estudando? Os objetivos, eles estão diretamente relacionados com a sua questão de pesquisa? Está bem alinhado com a questão de pesquisa? Né? Para encontrar a questão de pesquisa, que é um dos problemas que os estudantes de pós-graduação têm, é importante você pensar o que você já sabe sobre esse assunto. Quais são as suas dúvidas a respeito desse assunto, dessa temática que você quer investigar? O que mais você gostaria de saber a respeito dessa temática? Por que você gostaria de saber sobre isso? Essas questões são questões norteadoras para ajudar você a encontrar a sua questão de pesquisa e o seu objetivo com a pesquisa. Certo? Dúvidas aí, pessoal? Se tiverem dúvidas, coloquem aqui no chat, tá? Para que eu possa responder aí para vocês. Aline de Vazan. Oi, terminei meu mestrado em comunicação na URGS. Tive muita dificuldade para
limitar a pesquisa, tive tendência de ir ampliando ela cada vez mais. Veja, então, é importante você fazer esses questionamentos, essas perguntas, para você delimitar, para você fazer o recorte. Às vezes, quando a gente vai, principalmente quem entra no mestrado, né? A gente acaba querendo abraçar o mundo. Lembre, você tem, para a especialização, você tem 1 ano, é uma iniciação à pesquisa. Então, não queira descobrir um mundo em 1 ano. Né? Delimite bem o foco da sua pesquisa e faça o que é possível fazer em 1 ano, com qualidade. Depois você terá a chance de fazer um mestrado com 2 anos e dar continuidade a essa pesquisa. Se você sabe onde você quer chegar, você pode ir dando continuidade à sua pesquisa no mestrado e depois aprofundar mais ainda no doutorado. Qual é o problema de quem não sabe o que quer pesquisar? Quando chega lá na pós-graduação, lato sensus, a pessoa pesquisa sobre, sei lá, vamos dizer, por exemplo, eu vou pesquisar sobre a doença dos ratos. Né? Aí, quando chega lá no mestrado, eu não quero mais descobrir a doença dos ratos, eu quero descobrir a doença dos elefantes. Aí, quando chega lá no doutorado, não quero mais essa pesquisa, eu vou pesquisar outra coisa. O que acontece com isso? Você ficou 1 ano na especialização, 2 anos no mestrado, 3 anos da sua vida, e agora você vai para um doutorado começar a pesquisa do zero, porque você trocou, você não sabia o que queria lá na especialização, nem no mestrado. Aí você vai para o doutorado, em vez de você aprofundar mais ainda, ampliar a sua pesquisa, você troca o foco da sua pesquisa. Então, você está sempre no começo, sempre começando, certo? Então, se você... Opa, Carla! Oi, Carla! Legal ver você aqui, Carla. Obrigada pelo prestígio. Karen de Natal. Que legal, professora lá na Universidade Federal de Natal. Muito obrigada, Karen, na área de psicologia. Tânia, obrigada por estar aqui comigo. Então, eu estou falando aqui para vocês. Digam aqui para mim, né, pessoal que entrou depois, se tem mais alguém fazendo pós-graduação. Não esqueçam de colocar aqui nos comentários o endereço de e-mail de vocês, para que eu possa mandar para vocês depois o PDF com essas dicas aqui. E vou mandar também um link para vocês baixarem o e-book lá, né, para aprender a escrever de maneira tranquila e usando o jogo, né, o puzzle. Né, usando o quebra-cabeça para escrever de uma maneira bem suave, tranquila, brincando, sem estresse. Tá? Então, coloquem aqui o e-mail de vocês que eu vou enviar para vocês aí. Depois, amanhã, eu estarei enviando para vocês o conteúdo dessa live. Quem quiser receber, escreva aqui o seu e-mail. Certo? Então, vamos lá continuar com essas dicas. Então, os objetivos da pesquisa e a questão de pesquisa, bem delimitados, vai ajudar você a não ficar se perdendo no foco. Coloque no mural, assim, ou no computador, assim, um lembrete, né, coladinho, a sua questão de pesquisa e os seus objetivos, para você não perder o foco. Essa é uma dica, certo? 8ª dica, organize o corpus da pesquisa desde o início. Tá? Isso é muito importante. Eu digo para vocês que quando eu fiz o meu mestrado, eu lia os meus livros eram todos cheios de post-it, todos anotados com canetinha, marca-texto e tal. E eu fui escrevendo e eu não fui organizando os fichamentos, né, desde o início, de maneira que eu pudesse depois, quando eu fosse escrever a minha dissertação de mestrado, eu só pudesse fazer um recorte e cola, né, e daquelas citações, né, que eu achava interessante. Muitas vezes eu esquecia de colocar o ano do livro, eu esquecia de colocar a página. E aí, no final, quando eu resolvi fechar a minha dissertação de mestrado, eu tinha uma série de citações que eu não encontrava onde é que estavam essas fontes, porque eram tantos livros, todos eles marcados com post-its, que praticamente eu tinha que pegar um por um daqueles livros para saber que livro era, onde que estava, que página estava, como é que eu ia lembrar, né? E teve até citações que eu tive que retirar do meu trabalho,
por uma falta de organização prévia com os dados meus nas leituras. Então, eu aprendi dolorosamente no mestrado, e quando eu fui fazer o meu doutorado, o que eu fiz? Na época, eu não tinha esses softwares, né, como o Mendeley hoje, que nos ajudam muito, né? O Mendeley, o NVivo, o EndNote, né, que você pode digitar lá partes do conteúdo de um livro que você acha interessante, que pode servir como uma citação direta ou mesmo indireta para o seu trabalho. No doutorado, eu comecei já desde o início a ler os livros, colocava ali a post-it, aquele capítulo, e eu vinha para o computador, fazia um mapa mental das ideias daquele capítulo. E já no mapa mental, eu já tirava o recorte daquela citação, né, que me interessava, que poderia servir para mim colocar no meu trabalho. Muito mais fácil depois de encontrar essas fontes, né? Depois era só copiar e colar ali, já estavam. Então, o Mendeley ajuda muito, porque ele realmente já coloca lá, você escreve a citação, coloca o autor, né, o nome do autor, e ele já coloca lá nas bibliografias toda a referência, já dentro das normas da ABNT. Então, ajuda muito. Se você se organizar desde o início, né, ajuda bastante você na hora de escrever. Então, fica aqui, organize o corpus da pesquisa desde o início. Essa é uma das dicas. A dica número 9 é escolha participar de eventos que sejam relevantes. Então, eu conversando com a minha filha, ela disse assim, mãe, eu participei de tantos eventos, perdi tanto tempo, às vezes, com eventos que nem interessavam para mim. Eventos que não traziam muita contribuição para a minha pesquisa. Eventos que não tinham muita pontuação no meu lápis. Hoje, quando eu fui fazer o meu concurso, ela disse para mim, eu fui ver que fui a tanto evento, e eventos que não marcavam pontuação quase nenhuma. Então, o que você tem que se preocupar, principalmente se você pretende seguir a carreira acadêmica, quiser ser professor universitário, fazendo um concurso para professor universitário, a pontuação, né, dos artigos que você escreve, né, verificar se aquela revista ou onde você está publicando, aqueles anais, qual é a classificação no Qualis, né? Ela tem pontuação máxima, Qualis A, A1, A2, que são as mais altas, né? B1, B2, né? Aquela revista, ela está alinhada com a sua pesquisa, com aquilo que você está pesquisando, tem uma pontuação boa? Aquele evento que você está indo vai trazer alguma contribuição para aquilo que você está pesquisando? Ou é só mais um evento? E às vezes a gente fica participando de eventos, nem anais dos eventos às vezes fornecem, que são importantes para a sua pontuação na hora de fazer um concurso. Então fique atento a isso, são dicas importantes. E selecione aqueles eventos que são mais relevantes dentro da sua área de pesquisa, ok? Então, o evento está relacionado à temática que eu estudo, emite anais e certificados, a pontuação do currículo Lattes é relevante, o que eu aprenderei participando desse evento? São questões norteadoras para você decidir se vale ou não vale a pena você gastar dinheiro, tempo precioso aí da sua pesquisa, né, para participar daquele evento. E se programe para participar de eventos, ok? E a 10ª dica, construa um plano de metas e ações. E aqui vem algo que é precioso quando os meus orientandos, porque eu dou atendimento de coaching, né, para trabalhar com as questões emocionais dos estudantes de pós-graduação, e também faço mentoria ao projeto de pesquisa. Leio, né, contribuo, né, dou sugestões. Então, nesses meus atendimentos de coaching, de mentoria, eu tenho visto que muitos estudantes se perdem porque eles não fazem um plano de metas e ações no início da sua pesquisa até o final da sua pesquisa. E isso é fundamental, né? Essas metas, elas devem ser traçadas como? Com base no calendário universitário. Então, você traça as suas metas, né, do calendário universitário e também do órgão financiador, porque você, às vezes, tem que dar conta de exigências daquele órgão financiador. Você tem
prazo para qualificar, prazo para enviar relatório de pesquisa para CAPES, CNPq, ou FAPERGS, ou seja qual for o órgão que está financiando a sua pesquisa. Ok? Também, nas metas, você vai colocar aqueles eventos no plano de metas que você considera importantes e as datas desses eventos. Então, trace numa planilha as metas de longo prazo. Por exemplo, realizar a prova de proficiência até data tal, qualificar na data tal, defender na data tal. Ok? Essas são as metas de longo prazo. Participar do evento tal esse ano, de tais e tais eventos. Metas de longo prazo. Metas de médio prazo. Entregar a primeira versão do meu trabalho para a minha orientadora. Data tal. Escrever um artigo para publicação na revista tal. Participar do evento tal. De médio prazo, prazo de 1 ano, meio ano. E metas de curto prazo. Essas metas de curto prazo são atividades que você irá realizar na semana corrente. Então, você, no início da semana, ou no domingo à noite, quando não tiver live com a Ivane, você vai planejar ali a sua semana corrente. E você vai colocar lá. Segunda-feira, o que eu tenho para fazer? Segunda-feira eu vou ler o capítulo do livro X. Na terça-feira eu vou digitar todas as referências lá, tudo que eu anotei naquele capítulo. Vou fazer um mapa conceitual. Eu vou realizar o fichamento e vou fazer síntese disso aqui que eu li. Quarta-feira, eu tenho aula de manhã. À tarde, o que eu vou fazer? Eu vou para a academia fazer minha ginástica e depois eu vou fazer o quê? Vou escrever, Vou fazer o meu primeiro ensaio de escrita do primeiro capítulo da minha dissertação, da minha tese. Então, realizar esse planejamento de curto prazo, diário, vai fazer com que eu desdobre essas metas de longo e médio e curto prazo, de médio e longo prazo, desdobre em semanas. E aí eu vá avançando na minha pesquisa sem estresse. Eu vou ter tempo para conviver com a minha família. Se tiver um aniversário, eu vou poder participar. Se eu vou fazer atividade física, eu vou ter minha vida social, mas a minha pesquisa vai avançar. Ok? Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Felipe Barbosa. Oi, Felipe. Legal, Felipe. Vou te mandar, sim, tá aqui, o pessoal está colocando o e-mail, Jailson Santos também, vou enviar para vocês, prometo que eu envio amanhã para vocês. A professora Carla também. Quem colocou aqui o e-mail, eu vou estar enviando para vocês esse conteúdo da live em PDF. Ok? Coloquem aqui, então, quem quiser receber, quem chegou depois, tá? Então, vamos para a 11ª e última dica. Elabore a matriz de prioridades. O que é essa matriz de prioridades? A matriz de prioridades, ela é valiosa para você conseguir avaliar as tarefas e evitar tarefas que não são urgentes e nem importantes. Muitas vezes a gente perde tempo assim, em coisas que não têm importância e que a gente poderia delegar essas tarefas e atividades para outras pessoas. Então, aqui, por exemplo, você vai listar o que é urgente e importante. Bom, aquilo que é importante que é urgente. Bom, eu tinha que ter entregue a minha primeira versão da minha dissertação ou da minha tese para a minha orientadora até segunda-feira e eu ainda não consegui escrever tais e tais capítulos. Então, isso é urgente e importante. Então, você vai priorizar as urgentes e importantes e você vai, no primeiro quadro da matriz, o que é urgente e o que é importante. Depois, você vai listar no segundo quadrante da matriz o que é urgente e não importante. Então, você vai escolher uma coluna de importante e uma coluna não importante, uma linha de urgente e uma linha de não urgente. E você vai ver a interseção. O que é importante e urgente, você vai colocar e escrever ali. Depois, o que é importante e não urgente. Vejam, se você conseguir fazer as atividades, esse é o quadro mais
Esse é o quadrante mais importante da sua matriz, o que é importante e não urgente. Não, se você fizer o que é importante e não urgente, der prioridade a ele, você vai cada vez mais eliminar as atividades do quadrante urgente e importante. Por quê? Porque você já vai ter matado aqui, ó, a questão do que é importante, mas que não é urgente. Então, você vai sempre se antecipar, ok? E aí, o que é urgente e não importante? As interrupções, tudo que você pode delegar para os outros. Por exemplo, o celular, o WhatsApp, o responder as mensagens do Messenger, o navegar na internet. Se você, quando for navegar na internet, seja objetivo naquilo que... Escolha um horário, de tal a tal hora eu vou ler os meus e-mails, eu vou navegar na internet, eu vou me relacionar com as pessoas, ok? Para você não ficar toda hora que está escrevendo com aquelas interrupções. E o que não é urgente e não é importante? As distrações. Por exemplo, às vezes a gente perde tempo com coisas que não fazem muito sentido. A gente fica de bobeira, né? Às vezes a gente fica ali vendo, sentado, deitado na televisão, vendo lá o Domingão do Faustão, olhando, ou vendo alguma coisa que não tem muita importância para nós. Ficamos botando tempo fora, às vezes, em coisas que não são significantes. Então, distrações que não são urgentes e que fazem com que a gente perca tempo. Às vezes, por exemplo, eu tenho que levar meu filho na academia. É importante isso? Sim, é importante. Mas será que não tem alguém que poderia fazer isso para você naquele momento? Será que não tem lá a sua mãe, o tio, a tia, né? Alguém que poderia ir lá buscar lá o garoto na escola por você? Bom, se não tiver, então você vai ter que fazer. Mas às vezes a gente acaba com atividades assim, o cabeleireiro, por exemplo. Será que é importante eu fazer a unha naquele momento, ou eu ir lá pintar o cabelo naquela hora, naquele momento? Será que eu não posso deixar para um outro momento? Será que eu não tenho uma atividade, eu tenho que lavar roupa? Será que eu não poderia pegar essa roupa e pedir para alguém levar na lavanderia para mim, ao invés de eu ter que ficar perdendo tempo de lavar a roupa? Será que eu, por exemplo, não poderia escolher um dia da semana, né, para fazer a comida da semana inteira e congelar, e aí eu não precisar passar todas as manhãs na cozinha? Então, se organizar o seu tempo por prioridade, né? Escolher, claro, você que vai avaliar o que é prioridade, o que é urgente, o que não é urgente. Não são as outras pessoas que vão dizer. Estou dando exemplos, né? Às vezes o que é importante para mim pode não ser importante para você, né? Então, essas importâncias, isso que é importante, não sou eu que tenho que dizer para vocês, eu falo que é o importante para mim, né? Mas são vocês que têm que avaliar, cada um de vocês tem que avaliar isso, tá? Aqui está o Felipe Barbosa, ótimas recomendações, eu concluí mestrado em História e estou me vendo em várias dicas suas. Pois é, né? Bom, essas dicas aí, ô Felipe, foram as dores que eu passei, né? Sendo porque eu passei por todas essas fases, fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado, perdi tempo em várias coisas, né? Se alguém tivesse me dado essas dicas lá no início, eu poderia ter evitado muita perda de tempo. Mas é assim, a gente aprende com a vida. E por isso eu quero trazer aqui para vocês essa minha contribuição da minha experiência de vida, das minhas vivências. E também como professora orientadora. Eu trabalhei na instituição pública há quase 40 anos, orientando estudantes de graduação, de pós-graduação, né? E continuo ainda atuando como professora colaboradora na instituição pública, né? E trabalho hoje como coach educacional, fiz curso de coaching e vejo. E o que a minha experiência tem mostrado? Que muitos dos entraves dos estudantes de pós-graduação é na falta de organização do tempo, planejamento estratégico para a realização da pesquisa, sim, ou falta de orientação nessa área, e também falta de equilíbrio emocional, né? Existem várias técnicas para equilibrar emocionalmente. Tem pessoas, por exemplo, que entram em pânico quando tem que ir para a qualificação. Tá? Entram em pânico porque não conseguem falar em público e travam, não lembram, as coisas não vêm, as ideias não vêm,
tem gente que desiste de pós-graduação na hora que tem que defender o seu projeto de pesquisa. Né? Então, aí vem também um outro assunto que nós vamos estar abordando em outra live, né? Que é a questão do mindset do pesquisador. A gente precisa entender o que é a pesquisa e ter um mindset preparado para ser pesquisador. A gente não vai para uma banca para ser avaliado. Nós vamos para uma banca, embora a gente saiba que está sendo avaliado, mas a gente vai para uma banca para que a banca contribua conosco, para que a nossa pesquisa melhore, avance, que aponte caminhos para melhorar o nosso trabalho. Antes de a gente ir para a defesa final, a gente tem a qualificação. O que é a qualificação? A qualificação, a banca vai ler o teu trabalho, geralmente são pessoas que têm inserção na área, que sabem mais do que você, então, com certeza, elas vão ter um outro olhar para o teu trabalho, com certeza elas vão encontrar alguma coisa a mais que o seu trabalho não está abordando, para você avançar na sua pesquisa. Afinal, não é isso que a gente quer, ou a gente só quer brilhar? Então, a pesquisa é uma eterna busca, porque as verdades são provisórias. O que a gente descobre hoje numa pesquisa, daqui a 1 ano, 2, aquela verdade pode não ser mais verdade. Então, a pesquisa, ela vai se movimentando. Então, é importante o diálogo do pesquisador com as pessoas que estão inseridas nessa área, né, para que também a gente possa aprender junto. Na hora da banca, como a gente aprende? Na hora da qualificação, os debates são riquíssimos, quando a gente está aberto, né, a que as pessoas questionem as nossas verdades. Ok? Então, isso é ser pesquisador, estar aberto ao questionamento. Isso é mindset de pesquisador. Mas isso é um assunto para uma outra live, né? Então, eu trago aqui, de novo, o depoimento de uma doutoranda minha que fez o processo de coaching comigo, né? E ela estava também desesperada, estressada, já com tratamento, até com remédios, né? Fazendo tratamento com psiquiatra, porque estava com síndrome de pânico. Olha o que ela diz: o quadro matriz urgente e importante utilizado fez com que eu refletisse e mudasse as minhas ações e a utilização do meu tempo. As atividades de planejamento utilizadas me levaram a refletir sobre a atitude que eu tinha de pessoa articulada, mas que, ao mesmo tempo, eu não concluía as atividades que precisava concluir. O trabalho da coaching continua modificando a minha vida. O relato dela, né, que foi para além, o trabalho de coaching foi para além do trabalho de pesquisa. Ok? Bom, nós já estamos aqui com mais de 1 hora de live, então, para não tomar mais o tempo de vocês, ok? Eu só vou falar um pouquinho das dificuldades enfrentadas pelos pós-graduandos, dificuldades que eu detectei nas orientações, né? E que eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se vocês têm alguma outra dificuldade além dessas, que são conteúdos que eu vou estar abordando nas lives, né, e nos meus vídeos. A falta de clareza quanto ao processo de pesquisa é uma dificuldade. Encontrar a temática e o foco da sua pesquisa é uma outra dificuldade. Definir a questão de pesquisa, estabelecer os objetivos, escolher a metodologia mais adequada ao foco da sua pesquisa, não conseguir equilibrar as atividades pessoais, familiares, profissionais e acadêmicas é uma outra dificuldade. Não saber administrar o seu tempo, não saber estabelecer prioridades, bloqueio na escrita e dificuldade de falar em público. Essas são dificuldades que eu trabalhei as dicas para vocês. Em cima dessas dificuldades que eu detectei nas orientações, eu trouxe para vocês essas 11 dicas, então, que a gente trabalhou nesta live de hoje. Ok? Então, vamos ver se tem mais alguém aqui. O Felipe está rindo. Então, Carla, como lidar quando no horário que você planejou estudar e desenvolver o projeto surgiram imprevistos em decorrência de ruídos intensos provocados por terceiros dos quais você não tem poder de negociação? Alguma dica? Bom, tem alguma dica sim. Quando você for estudar, né, para evitar, né, que as pessoas te interrompam, tem 2 dicas, na verdade. Você pode comunicar para as pessoas, da hora tal a hora tal, você não me ligue
porque eu não estarei disponível, eu tenho compromisso. Tá? Só depois de tal hora que eu vou poder atender. Se você está em casa, para evitar que as pessoas cheguem, visitas ou pessoas que venham interromper você de repente, fecha a veneziana, as janelas, né? Deixa a casa com aspecto de que não tem ninguém em casa, vá para o seu escritório, para o seu quarto, lugar de estudo, e se dedique ao seu estudo. Né? Não atenda a porta, né? E você vai dedicar 1 hora, é 1 hora, você não precisa ficar o dia inteiro trancada. Você escolhe 1 hora e depois de 1 hora você vai, né, sair, vai para a rua, vai ver se o telefone tocou, se tem alguma mensagem de urgência. Então, se proteja dessas coisas externas. Eu faço isso, eu comunico. Eu ligo para minha mãe e digo, não me telefona de tal a tal horário, porque eu não vou poder atender. Eu vou estar atendendo os meus alunos, eu vou estar fazendo uma webconferência, eu não posso te atender. Então, se for alguma coisa urgente, tu liga para o meu marido. Tá? Porque aí ele vai lá, ou liga para minha irmã, ou liga para o meu filho, que ele vai lá te socorrer. Né? É muito azar, né? Em 1 hora que você decidiu e que avisou, aconteceu alguma coisa. Pode acontecer? Pode. Né? Mas então dê alternativas a essa pessoa. Outras pessoas que possam atendê-la. Tá? E depois daquela 1 hora que você estava lá concentrada, completamente concentrada naquilo que você estava fazendo, bom, aí sim, você levanta, faz um alongamento, né? Abre a casa, vai andar na rua, caminha numa quadra, faz exercício, vai lá ver o seu WhatsApp, vai ver a sua mensagem, o seu telefone, se tem algum recado. Tá? Essa é a dica que eu dou, tá, Carla? Outra opção pode ser buscar um lugar mais silencioso para estudar, como a biblioteca. Faço isso às vezes e funciona bem. Olha só que legal a dica da Aline, né? Muito bom. Às vezes é ir para uma biblioteca mesmo, é sair de casa, ir para um outro lugar, né? Um coworking, uma biblioteca. Muito bom, ok? Você também pode estar interagindo aqui, colocando dicas uns para os outros, tá? Então, vamos lá. Estamos encerrando a nossa live. Antes de encerrar, se alguém quiser que eu envie o meu e-book da Como Superar a Síndrome do Papel em Branco, e que eu envie também para vocês o PDF com essa live, coloque aqui o seu e-mail aqui nos comentários, para que eu possa enviar amanhã para vocês, ok? Então, nós já estamos bem no finalzinho, e só para vocês, vou deixar aqui para vocês, deixa eu só copiar aqui, que eu vou colocar aqui nos comentários um link para vocês. Um link para vocês. Essa aqui é o link para a minha página. Okay? Se vocês quiserem fazer uma visita lá, tem alguns artigos que eu escrevi já sobre mindset do pesquisador e também sobre autossabotagem. Já tem lá alguns artigos, eu vou estar publicando seguido, né? Vários artigos importantes para quem está fazendo pós-graduação aí. Também vou deixar aqui para vocês, já vou até colocar aqui, se alguém quiser fazer um agendamento gratuito de uma sessão de coaching grátis para saber o que é o coaching, como funciona, eu vou colocar aqui para vocês o link da agenda, da minha agenda, para vocês poderem ir lá marcar um horário. Ok? Vamos ver se entrou. Aqui, ó. Aqui tem um link para minha agenda para vocês marcarem uma sessão gratuita de coaching para conversar comigo. Tá, ok? E o PDF, amanhã eu vou estar terminando e mandando para vocês o PDF dessa live, certo? Muito obrigada a todos vocês aqui, obrigada aí o pessoal da NDNP, o Dave e a Alessandra, né, que têm me ajudado muito nesse processo de inserção com as tecnologias digitais, perder o medo das câmeras e fazer essa live. Agradeço muito vocês. Eu estou aqui hoje graças ao incentivo e os ensinamentos de vocês. Tá? O pessoal, a Carla Porto, muito obrigada, Aline, pela sua contribuição, o Felipe Barbosa, obrigada, Felipe.
Espero encontrar vocês aqui em outras lives. O Jailson Santos também, ok, a Tânia, a Karen, muito obrigada, a Jaqueline, a Cláudia, a Jaqueline, as duas orientandas minhas, né? A Jaqueline e a Adriele, que estão aqui me prestigiando. Obrigada, Christian, também. A Dilson Rocha, obrigada. Uma boa noite para vocês e uma boa semana. E qualquer coisa pode entrar em contato comigo, tá? contato@meorientaacademy.com.br, ok? Lá pelo meu site eu respondo a todas as dúvidas e perguntas de vocês. Certo? Foi um prazer conhecê-los e um prazer conversar com vocês aqui nesta live. Boa noite a todos.